Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Saudade de vocês. Vocês estão com saudade de Chacrinhos? Fala a verdade. Gente, mas se não estiver, fiquem, que agora nós vamos voltar às nossas aulas, né? Com as nossas aulas revisionais. A gente vai relembrar um pouquinho dos assuntos que a Chacri separou para as atividades avaliativas. E aí, falar de história. Qual lugar nós estamos na nossa matéria? Vocês se lembram? Nós começamos a falar das grandes expedições, né? E antes de falar dessas grandes expedições, a gente falou da chegada da expedição portuguesa no nosso território, falamos da chegada da expedição espanhola, né, no território da América, do nosso continente, e a gente vai relembrar alguns assuntos que nós conversamos para chegar e para a gente tirar as nossas dúvidas e para relembrar um pouquinho. Vamos lá? Então anima aí! Quando a gente fala de século XV, a gente está falando de busca de novos caminhos. Por quê? Porque muitos países europeus, em especial os portugueses, né, que iniciam essa busca pela facilidade que ele tinha do mar, queriam completar uma rota para o Oriente Médio com o objetivo de chegar na Índia e comprar produtos para revender e lucrar em cima dessa venda. O comércio estava gerando muito lucro e isso chamou muita atenção desses países europeus. Nós temos duas cidades, que são cidades italianas, se destacando nesse comércio no primeiro momento, que é Gênova e Veneza. E aí os outros países ficam atentos a esse destaque comercial dessa cidade e o objetivo é, né, ganhar esse destaque no lugar delas. E aí você começa com grandes rotas, grandes tentativas para chegar ao Oriente Médio. E assim lucrar com essas compras que eram realizadas e revendidas dentro do seu país por um preço muito mais caro. Tinha quais eram os produtos? Especiarias, sedas, frutarias, produtos diversos. O objetivo era aumentar o comércio e, a partir desse comércio, lucrar. Os portugueses, como têm uma facilidade de saída para o mar, tem uma área litorânea que possibilitava ter essa maior facilidade para objetivar e completar essa sua rota, chega, né, na expedição de Vasco da Gama a completar essa rota e depois fica na tentativa de repetir essa rota e assim chegar no Oriente Médio e assim chegar na Índia, com esse objetivo que a tia Cris já acabou de falar, de comprar os produtos, de comprar as especiarias e revender esses produtos que eram comprados por um preço muito mais em conta, muito mais barato, e revender esses produtos no seu país por um preço muito mais alto. E assim, o comércio ser um lugar, uma atividade econômica lucrativa para aquele país. Mas você não tem só as navegações portuguesas, você também tem as navegações espanholas. Lembrando que esses lugares, lembrando que esse tempo, né, você não tem a facilidade de chegada como nós temos hoje. Então é um momento de aprendizado, é um momento de desenho de rota, é um tempo que custa tempo, né? Não é algo tão rápido, e eles ficam nessa tentativa para desenvolver o seu país. E numa dessas tentativas, dessas grandes navegações, que onde a facilidade de saída para o mar faz com que Portugal se destaque, né, nessa rota, eles chegam até o nosso Brasil. Alguns grupos de historiadores defendem que eles não erraram a rota. Eles vieram confirmar se de fato aqui tinha um território, visto que eles já estavam entendendo que não só o comércio lucraria, mas também a posse de terras, a posse de território e as riquezas que essas terras poderiam proporcionar àqueles que a colonizassem. Já você tem outro grupo de historiadores que falam que não, de fato foi um erro. Eles erraram a rota e chegaram aqui e encontraram o nosso povo nativo, que é o indígena, que, né, são as diversas populações indígenas. Vamos corrigir, né? São as diversas populações indígenas. Então, essas grandes expedições,
Elas começam com o objetivo, sim, comercial, de desenvolver o seu comércio, mas posteriormente ela vai ganhando outras características. Tanto que você já aprendeu até quais foram as expedições que os portugueses tiveram com o objetivo de proteger e de garantir a sua posse no nosso território, né? E aí eles chegam aqui e descobrem os nossos territórios brasileiros, né? Nosso território brasileiro, a nossa terra. No entanto, você tem um outro país que também está aí atenado, né, a toda essa situação, que é a Espanha. Mas não só a Espanha. Você tem outros países que já estão também praticando as grandes navegações, Holanda, França, que vão invadir territórios que pertencem a esse continente americano, que nós vamos falar posteriormente. Então vamos nos atentar que a gente já estudou. Quando a gente fala de grandes expedições e a gente já conhece o objetivo dessas grandes expedições, nós vamos remeter a dois países de forma específica. A Portugal, que chega na América, mais ao sul da América, no Brasil, pela sua área litorânea, né, mais ao sul. E nós vamos atentar à Espanha, que chega ao norte da América. Então você tem dois países colonizando os territórios americanos, Portugal e a Espanha. Na verdade, a Espanha já tinha um território imenso da América sob seu poder. Quando eles percebem que os dois países estão no mesmo continente, né, ali forçando essa posse, garantindo essa posse, eles não querem conflitos. E aí eles assinam um tratado, o rei de Portugal com o rei da Espanha, assinam um tratado que é denominado Tratado de Tordesilhas, objetivando que não existisse conflito entre esses dois países, onde nesse tratado foi combinado que nenhum país poderia invadir o território do outro. Ou seja, Portugal não poderia invadir o território da Espanha e a Espanha não poderia invadir o território de Portugal. Mais para frente, a gente vai voltar a falar nesse tratado, mas se lembre o que era o objetivo dele. E o que ele estabelecia? No seu livrinho, na página 43, fala de uma forma muito clara. O documento ele foi assinado no ano de 1494 e estabelecia um meridiano que passasse a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras que ficassem a leste desse meridiano pertenciam a Portugal, e as que ficassem a oeste pertenciam à Espanha. E aí você olhando o seu mapinha, você consegue perceber qual desses dois países obtinha mais território do continente América. Esse daqui em laranja é o que pertence à Espanha, e esse aqui em verdinho que pertence a Portugal. E qual é o objetivo principal desse tratado? É que não existisse um conflito entre esses dois países, visto que você também já tinha uma população nativa que, com certeza, ao ver as intenções desses países, já estavam vivenciando conflitos com os seus colonizadores. Porque qual o objetivo de ter colônia? É enriquecer aquele país que se diz o colonizador. Ela não é valorizada e nem o objetivo ali é desenvolvê-la para conseguir a sua liberdade. E sim, conseguir as suas riquezas para enriquecer os seus colonizadores. Tudo bem? Então, um pouquinho da nossa matéria, que a tia Cris vai estar avaliando na atividade avaliativa, que eu tenho certeza que você vai brilhar como vocês brilharam nas outras. Nós vamos voltar a falar das grandes navegações, das grandes expedições, e também da capitania hereditária. Você lembra o que é capitania hereditária? Dá uma estudadinha aí que eu vou deixar para você algumas perguntinhas que eu acho super legal você fazê-las. Estude, mas nós vamos voltar a falar sobre ela na próxima aula e dos governos gerais. Tudo bem? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a tia Cris ou anotar elas para a gente tirar na nossa aula interativa. Façam a revisão de história, ela tá com toda a nossa matéria aí. Leiam direitinho e respondam direitinho, tá bem? Beijão para vocês, fiquem com Deus.